Aleluia, glória a Deus. Pastor Getúlio, né, não é só um conselheiro, não é só, né, um irmão, mas ele é um amigo muito especial, né? O pastor Getúlio tem nos abençoado tanto já, né? E certamente hoje Deus marcou essa agenda, né? Eu peguei ele no pulo, não teve nem como escapar, né? Ele tá com o cabelinho na régua, né? Daí eu falei, agora eu vou aproveitar esse momento. E eu falei, agora ele vai ter que ministrar a palavra lá para nós. E tenho certeza que nós vamos ser abençoados, amém? Vamos orar pela vida do pastor Getúlio? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Getúlio e da pastora Elda, o Deus da sua família, seus filhos, Senhor. O Deus, somos tão gratos, Senhor, pelo bom depósito que o Senhor tem colocado sobre eles. E somos gratos, Senhor, porque o Senhor o usa de forma poderosa, Pai, para ministrar as nossas vidas. Pai, essa casa tem uma gratidão, Pai, com o ministério e com a vida do pastor Getúlio, da pastora Elda, por tudo que eles têm depositado sobre esse lugar. Por isso nós honramos a vida deles, Senhor. Te declaramos, Senhor, que quanto a vida do pastor Getúlio e da pastora Elda é especial para as nossas vidas, Senhor. E pedimos, Senhor, mais uma vez, como o Senhor sempre faz, usa a vida do seu filho, Pai, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, graça e paz. A alegria é minha estar aqui com vocês. E ele não me pegou no... Como é a expressão? Me pegou no pulo? Não, não pegou no pulo, não. Sempre que eu vou cortar o cabelo lá, eu que tenho que me insinuar para ele. É sério. Ele me ligar assim e falar, cara, vem pregar aqui e tal. Não, está lá e acidente de percurso, ele me convida, mas a agenda já estava feita já. O céu já tinha feito essa agenda, com certeza, e é por isso que a gente está aqui. Queridos, antes de eu ministrar a palavra para vocês, eu sempre dou uma ênfase na palavra do guerreirão que veio dar oferta, fazer a palavra de oferta. O reino de Deus ele é tomado à força, literalmente ele é tomado à força. Mas enquanto ele falava, eu me lembrei de um trecho de um livro. Quem gosta de missões aqui deve ter ouvido falar. 2 livros que são assim, épicos, né? Porque para missiologia, eu acredito que ninguém deveria fazer missões sem passar pelo livro Fator Melquisedeque e Senhores da Terra. E nesses Senhores da Terra, que é mais antigo do que o Fator Melquisedeque, ele conta a experiência, um missionário americano na África, ele contraiu uma úlcera, lá na África mesmo, e lá essa úlcera dele era literalmente, essa experiência que aconteceu, tratado com leite de cabra. Então, é cabra? É cabra mesmo, né? É cabra. E onde ele percorria na África, na região que ele estava ou com o discípulo dele e uma cabra. Ele levava essa cabra porque ele precisava desse leite, nem em todo lugar se encontrava cabra. Mas ele estava tendo uma dificuldade de ser aceito pelas tribos africanas. A dificuldade em ser ouvido, dificuldade em ser recebido nas aldeias, até que alguém falou para ele o seguinte, olha, aqui tem um chefe aqui, ele é o bambambam na região. Então, se você conseguir fazer uma aliança com esse homem, com certeza, toda tribo que você chegar vai te reconhecer como alguém da família e vai te receber. E ele, então, cuidou de se aproximar desse chefe, e eu tive na África, eu sei bem o que eu estou falando, quando a gente fala sobre chefe, ainda existe isso lá. E ele procurou, se aproximou e conversou com esse homem, falou, olha, eu sou missionário, e contou a história para ele, e eu não tenho tido aceitação, mas me falaram que a aliança contigo vai me abrir portas. E o chefe disse, com certeza, vamos fazer uma aliança. E a aliança lá, literalmente, consistia em cortar a palma da mão, um cortezinho pequeno, o chefe cortava a própria mão, e o missionário cortou a própria mão, e eles apertaram a mão, e a partir daquele momento o chefe disse para ele, agora você tem o meu sangue e eu tenho o seu sangue, então ninguém vai mexer com você.
Só que é a tal das letras miúdas no contrato que a gente sempre roda nelas, né? A gente olha para a promoção e não lê as letras miúdas, é nela que está o segredo. E a partir daquele momento, na hora, o chefe já olhou para ele e falou: olha, agora é o seguinte, tudo que você tem é meu e tudo que eu tenho é seu. Ele concordou e o chefe disse: e eu quero algo seu, eu quero essa cabra. E ele relutou, porque era da cabra que saía a cura para a úlcera dele. Ficou quieto, o discípulo chegou e falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Não relute em dar essa cabra para ele. Porque esse homem tem rebanhos e mais rebanhos de cabra. Se essa cabra é dele, o rebanho dele é seu. Toda vez que eu tomo Santa Ceia, eu me lembro disso. Tudo que eu tenho é dele. Temos o mesmo sangue. Sim ou não? Não é por acaso o apóstolo Paulo diz: o cálice que vocês bebem não é o sangue do próprio Cristo? Então, quando nós pensamos na oferta e a gente pensa: puxa, mas eu vou dar oferta e que sacrifício. Como que sacrifício? Você já notou que não precisa ser um expert em matemática. Tudo que você tem é dele. Mas tudo que ele tem é seu. Então, dá o que ele te pedir e pede o que você precisa e veja o que vai acontecer. O problema é que somos tímidos para pedir. Totalmente tímidos. Nós temos medo de pedir. E quando pedimos, às vezes pedimos errado. Às vezes pedimos errado. Então, não hesite em se lançar em desafios diante do Senhor e fica firme, espera. Né? Sempre vai ter um processo. E eu sei que a gente, às vezes, quer de fato abortar o processo, mas é o processo que nos prepara para a próxima etapa. Então, curte o processo. Quando eu estava pastoreando em Brasília, eu pedi uma discípula nossa para dar uma palavra. Ela não era muito de falar para o público, ela é uma excelente líder de célula, o marido dela, mas não tinha uma boa oratória, então achava que não podia falar aqui. Bom, mas eu apertei ela e disse: hoje a palavra de oferta é sua, você vai dar a palavra de oferta. E ela se coçou e tentou sair, mas foi por livre e espontânea pressão e deu a palavra. E a palavra dela me impactou muito. Ela disse: semeia. A palavra dela foi muito simples. Ela disse: semeia. Tem sementes que você vai colher muito rápido, mas só vai colher uma vez. Mas tem semente que você vai esperar muito tempo para colher, mas todo ano você vai ter a colheita dela. E ela disse: planta um abacate. Eu falei: pensei, isso é porque ela não queria dar uma palavra de oferta. Ela disse: planta um abacate. Ela disse: você vai esperar 10 anos para colher. Mas todo ano você vai ter abacate a ponto de você enjoar e falar: esse abacate está sujando o meu quintal. Então, talvez a gente seja tímido em fazer desafios ao Senhor e somos também, porque somos tímidos ao ofertar ao Senhor. Irmãos, o tolo, ele sempre vai reter. Sempre vai reter. Agora, guarda isso que eu vou te falar. Toda pessoa que você vê prosperando, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é algo muito integral, não é só ter dinheiro. Ter dinheiro faz parte da prosperidade, mas prosperidade não é só ter dinheiro. Mas quando você senta para conversar com essas pessoas, vê a liberalidade dessas pessoas em fazer sacrifícios. Bom, irmãos, de Curitiba, o primeiro carro que eu recebi de oferta foi do pastor Marciano, quando ele não era pastor. Ele era um empresário, sempre foi um cara muito bem-sucedido, mas o coração dele também, todo lugar que eu vou, eu escuto testemunhos da liberalidade do pastor Marciano. E ele ofertou na minha vida um carro, e não era um carro qualquer não, ele sacrificou. Então, assim, isso vai me ensinando, toda vez
que Deus chegou para mim e falou, me dá o seu Isaac, eu relutei. Toda vez que Deus falou para mim sobre a oferta, bom, eu não sei se talvez isso é uma característica de quem vem da escassez, como foi o meu caso, infância muito pobre, muito difícil, sempre, a vida nunca sorriu para mim. O céu sorriu para mim, mas a vida não. Então, assim, toda vez que Deus pediu algo que me doeu, eu recuei. Mas era só questão de pensar um pouco, e eu dizia, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Então, assim, não tenha medo, não tenha medo. A minha única observação é, não espere do homem, que você vai se decepcionar. Isso aí escreve que toda vez que você esperar recompensa de homem, você vai se machucar. Então, toda vez que você ofertar, espere o céu te recompensar. Porque homens dão as costas e vão embora. Homens nem obrigado dizem, irmãos. Aquela pessoa que você ajudou a tirar ela do buraco, você fez tudo, tirou ela da lama, limpou, tratou, deu sua vida, deu seu sangue, amanhã ela vai embora e nem menção do teu nome vai fazer. Né? Agora, o rei vê. E o rei não se esquece. Nunca esquece. O rei nunca esquece. Não esqueça disso. Amém? Então, continua retendo que ser-lhe-á retido. Isso é a palavra, não sou eu. Agora, liberalidade é a marca de quem, com certeza, vai prosperar. O apóstolo Paulo, agradecendo aos filipenses por uma oferta, ele vai usar uma palavra que até hoje a gente fica engasgado com essa palavra do apóstolo Paulo. Ele incentiva os irmãos de Filipos a ofertar e ele usa uma expressão meio capitalista. Ele diz, para que aumente o vosso crédito no céu. Como crédito no céu? Bom, para o bom entendedor, você sabe que andar na expectativa da bênção é uma bênção. Então, que você tenha sempre crédito com Deus, sempre, sempre. Que toda cidade, que toda casa, que todo negócio que você fizer, você faça na expectativa de ser ricamente, poderosamente abençoado. Porque quem anda na presença de Deus, anda na expectativa da bênção. Porque andar na expectativa do terror, do medo, é uma palavra lá de Deuteronômio capítulo 18, é fruto da desobediência. E Deus diz, o desobediente vai fugir sem que haja quem o persiga. Não vai ter ninguém perseguindo ele, mas ele sempre vai viver fugindo. Fugindo dele mesmo, fugindo dos outros. A pessoa que anda debaixo da culpa é terrível, mas anda na liberalidade, coração aberto, e todo lugar que você pisar, o Senhor diz que vai te fazer bem-aventurado. Ele diz, por um caminho, os inimigos virão contra ti, mas por 7 vão correr. Quando você anda na expectativa da bênção, ele diz, eu te constituirei cabeça e não cauda. Quando você anda na expectativa da bênção, o Senhor diz, você vai emprestar a muitos, mas você não vai tomar emprestado. Pastor, a gente não está vivendo isso não, pastor. Então vamos ver o que está acontecendo para nós não estarmos vivendo isso. Eu acredito que foi o ano passado, no início do ano passado, o pastor Milton conta bastante essa experiência minha. Eu vinha já me debatendo há algum tempo com a minha vida financeira. Parece que, eu não sei quantos aqui vão me entender, parece que Deus abria a mão para cair o do dia, e depois ele retia a mão. E amanhã, meu Deus, amanhã eu abro a mão de novo, mas fica com o que está aí. E até que um pastor, amigo meu, pastor Samuel Kutenski, ele é pastor na Alemanha, ele me ligou, irmãos, e me deu uma palavra que tinha muito a ver com a agonia que eu estava no coração. Ele me disse assim, Getúlio, eu estava orando por você agora, e Deus mandou eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Ele mandou te dizer que ele vai mudar a tua vida financeira. Ele não sabia que eu estava em oração intensa por isso. Irmãos, imediatamente, ele me deu uns conselhos, imediatamente eu me preparei e fui dormir lá na igreja de Pinhais. Até hoje eu ainda faço isso. Eu pego o colchãozinho, cobertor e venho dormir aqui.
e faço vigílias, várias vigílias na mesma noite, orando por um determinado propósito. E fui dormir na igreja e eu disse algo para Deus na penúltima vez que eu estive na igreja. Eu disse assim, depois de eu orar insistentemente, eu disse, meu Deus, é a última vez, olha só o desafio que eu fiz no meu coração. É a última vez que eu venho fazer uma vigília na igreja para orar pedindo livramento financeiro. Eu nunca mais eu torno aqui para pedir livramento financeiro. A próxima vez que eu voltar aqui, vai ser para te agradecer, vai ser para orar por vidas, orar por almas, intimidade. Irmãos, eu senti literalmente naquela madrugada que eu fiz 3 vigílias na mesma noite, que Deus havia aberto as portas do céu para mim. Queridos, o que passou a acontecer na minha vida, do início do ano passado para cá, foi sobrenatural. Sobrenatural. Eu comecei a contar para o pastor Milton o que estava acontecendo, e ele até brincou comigo, ele falou, a próxima vez que você for dormir lá, eu vou dormir com você. E, sabe, porque eu estou vivendo coisas extraordinárias, extraordinárias. Então, assim, para falar isso para vocês, é uma experiência pessoal minha. Experiência pessoal. Não hesite, não hesite. Seja extravagante, totalmente extravagante. Ah, pastor, mas está tendo muito escândalo na internet, de pastor com Ferrari, de pastor com Rolex. Irmãos, não me interessa o que eles estão fazendo com o dinheiro do povo. Não me interessa o que eles fazem com o meu dinheiro. Porque eu sou dizimista e eu oferto ao Senhor. Não me interessa. Eu sei que essas pessoas, uma hora, elas vão ter que olhar na cara do justo juiz e elas vão ter que prestar conta. Isso aí, não se engane. Não se engane, irmãos. Todos, de pastor para cima e para baixo, todos vão ter que olhar nos olhos de Deus um dia e prestar conta. Então, eu espero que nós cheguemos e a gente faça uma festa na presença dEle. E não tenhamos medo do que nós vamos encarar lá. Porque tudo que Ele pediu aqui, a gente ofertou ao Senhor. Então, não se espelhe. A internet trouxe à tona tudo o que tinha de bom e de mal na igreja evangélica. O que vocês estão vendo hoje, foi a palavra que eu dei em Pinhais agora, domingo retrasado. Eu falei, tudo que vocês estão vendo de escândalo da igreja evangélica na internet não tem nada novo. Dia 18 de outubro do ano passado eu fiz 40 anos de fé. 40 anos andando com Deus. Irmãos, nada disso que vocês estão vendo hoje na internet é novo. Quem está mais tempo na fé aqui sabe que isso acontece, ó. Tem muito pastor ladrão, tem muito pastor... Depois vocês cortam e saiu, está sendo ao vivo. Devia ter me falado, né? Não, mas aí eu sou mais um na internet dizendo, tem muito pastor ladrão. Né? Mas tem, irmãos, tem muito mau caráter que está fazendo do evangelho comércio. Escuta, o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, ele diz, do meio de vocês vão surgir lobos devoradores que não vão poupar nem mesmo o rebanho. Nada disso que vocês estão vendo é novo. A internet só tirou a tampa para o mundo inteiro ver o que está acontecendo na igreja evangélica. Mas o falso não anula o verdadeiro. O falso, para mim, só dá testemunho do verdadeiro. Então, eu não vou parar de ser dizimista e de ser ofertante e de ter liberalidade naquilo que eu faço porque alguém está fazendo mau uso. Não interessa. Não interessa. Que cada um preste conta com Deus. E eu quero chegar na presença dEle. Em vez de chegar com medo e cabeça baixa, nós vamos chegar no mistério. Sabe? No reteté, no sapateado. A gente vai chegar, sim, aleluiado mesmo, de alegria, porque combati o bom combate. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Eu quero... trazer à memória de vocês uma palavra que eu ministrei, eu acho que o ano passado aqui, e eu quero compartilhar ela com vocês, depois nós vamos orar por vocês. Irmãos, essa expressão que eu vou usar na segunda parte da pregação, eu estava pregando em Brasília, quando eu orei por uma menina, e ela ficou endemoniada,
E quando eu fui orar por ela, o Espírito Santo me disse algo sobre essa menina, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você na segunda parte dessa pregação, tá? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, não se esqueça, ele estava preso. Ele estava preso em Roma. Aqui, nessa carta, ele foi preso por 2 vezes em Roma. Mas na primeira ele teve uma certa regalia. Ele pôde discipular, ele pôde pregar o evangelho, e a igreja alugou uma casa para ele em Roma. Então ele pôde ficar numa casa alugada pelos irmãos, mas com a companhia de um soldado romano. Então ficava um soldado romano, o apóstolo Paulo diz que era da própria guarda pretoriana. Então a gente tem mais ou menos uma ideia de que provavelmente o apóstolo Paulo tenha evangelizado o imperador, porque se a guarda pretoriana estava com ele, com certeza ele teve acesso ao pretório, tá bom? Então aqui ele estava preso e ele está olhando para um soldado romano e ele vai escrever o que você vai ler aí agora. O interessante já compartilhando com vocês algo aqui, é que a espada do romano, ela não era uma espada para longa distância. A espada que um soldado romano usava era uma espada para combate corpo a corpo. E esse era o terrível do soldado romano. Ele era muito cruel, porque ele era treinado como quase um gladiador para a luta corpo a corpo. Ele vai vendo isso tudo e ele vai então fazer quando a gente fala, use a armadura da fé. Todos já ouviram essa expressão, o apóstolo Paulo está se referindo à armadura do soldado romano, e ele vai fazer uma analogia entre o que o soldado romano está usando e o que nós usamos. Tenha isso na sua mente, tá bom? Vamos lá, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Quem está dormindo diz amém? Eu vou pedir o seguinte, eu vou repetir de novo, vocês vão voltar essa câmera para o povo. E nós vamos filmar quem está dormindo aqui, para a gente te dar um jeito de te acordar. Põe um crente do seu lado aí para dar um aleluia, que vai entrar no ouvido e sair no outro. Você vai acordar agora mesmo. Quero fazer 2 observações nesse texto, porque vocês já entraram no mês do sobrenatural, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas, por eu respirar batalha espiritual por 37 anos, eu vou dar ênfase em batalha espiritual aqui hoje. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, o apóstolo Paulo diz. Ele está dizendo que a nossa luta ela é espiritual. Em outro texto ele diz, porque nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. É claro que se a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, eu não posso ter armas que são carnais. Se a luta é espiritual, eu preciso de ter armas espirituais. Mas a dificuldade que nós temos de entender que a nossa batalha ela é espiritual é muito grande, muito grande. Somos meio que condenados, como aquela mulher que tinha uma enfermidade, que estava condenada a ficar sempre olhando para baixo, porque o Lucas, o médico amado, ele diz que ela não podia de modo algum endireitar-se, meio que condenada a olhar para a terra, só para a terra, e não ver nada do mundo espiritual. É interessante isso, que quando Jesus está falando sobre sua morte, que ele vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser maltratado, vão matá-lo. Pedro empresta a boca para o diabo e Pedro olha para o Senhor Jesus, ou o diabo olha para o Senhor Jesus e diz, tem pena de você mesmo. Olha a palavra que o capeta coloca na boca de Pedro. Tem pena de você mesmo, para que isso não te aconteça. Jesus, exatamente, ele não vai falar com Pedro. Ele imediatamente, ele sai do contexto terreno e ele olha para Satanás e ele diz,
eu te repreendo. Você não cogita ou você não entende das coisas de Deus. Você só entende das coisas daqui. Talvez o pior problema da igreja evangélica, que eu estou me referindo a vocês, esqueça os maus testemunhos lá fora. Eu estou me referindo a vocês, é ter esse entendimento de que nossa batalha não é nessa esfera. Não é nessa esfera. Eu queria poder fazer uma lavagem cerebral em vocês, para que vocês entendessem que a nossa batalha, ela é mais espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele antecede e o mundo espiritual prevalece sobre o mundo natural. Tudo que acontece aqui, acontece primeiro lá. E se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, eu preciso parar de trabalhar com as consequências e começar a me mover na causa, e não nos efeitos. O nosso problema é que a gente fica correndo o tempo inteiro, catando pedaços dos efeitos daquilo que aconteceu no mundo espiritual, porque eu estou dentro de uma igreja evangélica, eu estou dentro de uma igreja de Deus, cantando no mundo espiritual, mas eu não consigo ver um dedo à frente do meu nariz de que todas as batalhas começam no mundo espiritual. Se eu aprendo isso, eu vou ter êxito, eu vou ser gerador da causa e não vou ficar simplesmente correndo atrás de remediar as consequências. Enquanto eu não for protagonista da minha própria história, eu vou sempre estar vivendo as consequências. Enquanto eu não entender que a nossa luta ela é mais espiritual do que física, eu vou viver no mundo físico, mendigando favor de homens, sempre fazendo as coisas só nessa esfera, e outro vai estar agindo no mundo espiritual, causando o meu mal. Queridos, qualquer feiticeiro, macumbeiro, que tem êxito, entre aspas, naquilo que ele faz, ele aprendeu a se mover no mundo espiritual. E é triste falar isso para um povo que nasceu de novo. Porque se existe alguém que tem direito de andar no mundo espiritual e criar as coisas no espiritual para colher aqui na esfera natural, somos nós. Nós somos essas pessoas. Porque Jesus diz, eu estou dando para vocês autoridade. O problema é que usamos pouca a nossa autoridade. Por quê? Porque não entendemos, irmãos, que a batalha é mais espiritual do que natural. E isso está causando um prejuízo, um desgaste terrível para a gente, terrível, terrível. Porque queremos colher coisas espirituais simplesmente nos movendo só no mundo natural. Se eu quero colher no mundo natural, eu tenho que aprender a me mover no mundo espiritual. Amém? Bom, de todos os textos bíblicos que eu poderia pegar para poder dar embasamento bíblico para essa verdade, nós não teríamos o tempo suficiente para isso. Mas vamos pegar aqui algumas coisinhas. Eu acho interessante quando Davi está reinando, e estava bem, estava tudo bem. O rei estava na frente. Davi era um homem que tinha uma noção do mundo espiritual tremenda. Se existe um homem que podia confiar na sua própria força e na sua própria experiência, era Davi. Foi 18 anos, irmão, de batalha até chegar a ser rei. 18 anos de batalha. E não houve paz, literalmente não houve paz durante o reinado de Davi. Era em guerra constante, porque Davi estava conquistando a terra para que Salomão, seu filho, reinasse. Então, durante o reino de Salomão houve paz, mas durante Davi, não. Quando Davi intentou construir o templo, a primeira coisa que Deus disse para ele foi, você não. Você não. Você é um homem de sangue. Você tem sangue na mão. Ele fez guerra todos os dias da vida dele. Então, ele era um homem que tinha know-how na área. Mas é interessante que ele diz, num dos seus salmos, ele diz, não confie no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Um homem que podia confiar na sua própria experiência, está nos dizendo, não confie na sua própria experiência.
confia no Senhor. De todas as guerras que Davi travava, a primeira coisa que ele fazia era consultar ao Senhor. De que jeito o Senhor quer que eu ataque aí? De que forma o Senhor quer que eu faça? E um período do seu reino que estava em relativa paz, faltou chuva. Ué, mas é normal faltar chuva. Para Davi, não era normal, porque Davi tinha uma promessa. E algo aconteceu que essa promessa não estava se cumprindo. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou falando. Algo aconteceu para que a promessa não estivesse cumprindo. O que ele fez? Consultou ao Senhor. E Deus disse, tem pecado na terra, é por isso que não está chovendo. E Davi foi lá arrumar o que era necessário para que a chuva voltasse. O problema é a nossa facilidade em nos acomodarmos na derrota. Irmãos, nos adaptamos com tanta facilidade à desgraça, à miséria, à derrota. Arrumamos tantos textos bíblicos para justificar as perdas que sofremos. Arrumamos tantas desculpas para dizer, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, no mundo vós tereis aflições. Então, é normal que eu estou sofrendo. É normal o que está acontecendo comigo. Não. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver homens que pararam de orar por algo, porque Deus apareceu para eles. E falou, não ore mais por isso, porque é da minha vontade isso aí. Mas enquanto Deus não se manifestava, esses homens inquietavam o céu constantemente com orações. Constantemente com orações. É interessante quando você olha para a vida desses homens de Deus e vê o entendimento que esses homens tinham, que a batalha era espiritual. É muito ruim quando você vê um povo que está mendigando sentado em cima de um pote de ouro. Um povo que tinha tudo para ser cabeça nessa nação. Um povo que tinha tudo para ter a economia dessa nação na mão, para ter a política na mão. Simplesmente se tornando vítima. Porque ou descobriu e ficou com medo, ou não sabe de nada a respeito do mundo espiritual. Precisamos abrir nossos olhos para o mundo espiritual. Quem está dormindo diz amém. Ó, ficaram com medo da câmera, né? Ficaram com medo da câmera. Eu quero dar um testemunho aqui sobre essa batalha espiritual. E, olha, vamos pegar um outro texto? Vamos lá para Moisés, quando ele tira o povo hebreu do Egito. Irmãos, entenda. O povo que saiu do Egito não tinha experiência bélica nenhuma. Não era um povo adestrado para a guerra. Era um bando de escravos, irmãos. Fazedores de tijolos para Faraó. Era só isso. É nisso que o Egito transforma os filhos de Deus. É nisso que o mundo transforma os filhos de Deus, em empregados. E muito mal remunerado. Porque o diabo sabe que do seu dinheiro vai sair dízimo, vai sair primícia, vai sair oferta, de vez em quando você vai dar aquela oferta voluntária, ele precisa te pagar muito mal. Sai o povo do Egito, dá de guerra, tem batalha contra quem? Os amalequitas. Ali já era outro extremo. Já era um povo com cara de leão. Os amalequitas tinham guerra, não era sangue, era guerra na veia. Eles sabiam fazer guerra, e principalmente no deserto. E os amalequitas não deram passagem para o povo hebreu, e mesmo com toda a educação de Moisés em dizer, olha, nós só vamos passar pela terra, a gente não quer nada, a gente não vai pegar nada de vocês, até a água que a gente beber de vocês a gente paga. Eles acharam que o povo de Deus estava frágil e foram para a batalha contra o povo hebreu. O povo hebreu tinha alguns que provavelmente haviam servido ao exército de Faraó, Josué, Moisés e outros homens, pouquíssimos, batalharam contra o povo hebreu. E a batalha começou pela manhã. Batalha é ferrenha. Irmãos, que você visualize isso na sua mente.
Moisés subiu para o monte. Esse texto vocês conhecem, todos vocês conhecem. Moisés subiu para o monte. Enquanto Moisés estava segurando o cajado aqui em cima, o povo hebreu prevalecia na batalha lá embaixo. Quando Moisés começava a cansar o braço, os amalequitas prevaleciam lá embaixo. Até que 2 homens notaram esse incidente, subiram o monte e sustentaram o braço de Moisés até que os hebreus prevaleceram contra os amalequitas. Mas a batalha foi até o entardecer. Então, entenda bem, a batalha não estava sendo travada lá embaixo. A batalha estava sendo travada lá em cima. Quem ia determinar quem ganhava e quem perdia era Moisés, que estava sozinho lá em cima. Isso está me dando um feedback. Está me mostrando o que está acontecendo. Nossa batalha é mais espiritual do que carnal. O problema é que o casal entra em crise e um começa a acusar o outro pela crise do casamento. Não, você que é culpado, não é você que é culpado, você quer isso. E vai desgastando o romance, vai desgastando o casamento, vai desgastando tudo, porque a casa se torna um ambiente de guerra de marido contra mulher e mulher contra marido. Enquanto vocês estão procurando o culpado dentro de casa, Satanás está dando gargalhada da cara de vocês. Quantas doenças, irmãos, quantas doenças eu já não repreendi na vida de pessoas e eram demônios que estavam causando doença. E a pessoa estava na mão de um médico, na mão de outro, e acaba na mão de quem? Vai acabar na mão do psiquiatra tomando placebo, porque já que não acham nada, vão te dar um comprimido de farinha para você tomar, para você se sentir aliviado, porque ninguém está achando nada em você. Amém? Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu fui orar por pessoas, olha, nesses 40 anos, pessoas que estavam falindo financeiramente e eram excelentes administradores. Já tinha falido a primeira vez, estava falindo a segunda, vi me pedir oração, e na hora de eu começar a orar pela pessoa, eu vi que era um demônio que estava quebrando financeiramente aquela pessoa. É muito interessante quando a gente olha por essa perspectiva, contra quem você está lutando. Se é que você está lutando. Você vai entregar os pontos quantas vezes? Você vai dizer, não, se eu estou passando por isso é porque Deus quer. Deus o quê? Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Ele diz, pensamentos bons. Eu quero dar para vocês o futuro que vocês sonham. Seu futuro é hoje. Como que você está vivendo ele? Por que você não está vivendo o que Deus planejou para você? Não, pastor, é porque Deus quer a si mesmo. Não. Irmãos, o covarde faz seu ninho na decepção. Homens de Deus, não. Mulheres de Deus, não. Se Deus tem o melhor para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim. Se Deus tem o melhor para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim. Quem está me entendendo? Você está me entendendo, querido? Está me entendendo, querida? Que Deus te constituiu cabeça e não cauda. Ah, pastor, isso é teologia da prosperidade. Não me interessa o nome. É Bíblia. É Bíblia. É muito fácil para um cara que é rico dizer para você, não, é da vontade de Deus que você seja pobre mesmo. Deus destinou você para viver na escassez mesmo. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Você não vai passar disso. Mas ele está bem. Deus destinou ele para ter muito e tem abundância, e ele olha para você e diz, não, isso não é bíblico, esse negócio de ter muito. Nem todo mundo tem muito. Essa pessoa, eu ouço pessoas dizendo isso. Nem todo mundo foi chamado para ter muito. Ele foi. O problema é que nós estamos malhando em ferro frio. Estamos malhando em ferro frio. A batalha é mais espiritual do que carnal. Se levante. Se levante no Senhor. Se vira.
Se vira, irmão, se vira. E descubra de que forma você vai se apoderar do céu que Deus tem para você aqui na terra. Descubra como que você vai se apoderar do céu aqui nessa terra. Tenha seus meios. A minha conversão foi numa igreja que não era, meu Deus, não era nem a metade de vocês. E nós não tínhamos acesso a nada, irmãos. A nada. Eu, quando escuto o pessoal falando, Piraquara é muito perigoso, eu falo, rapaz, Piraquara é o céu. Piraquara é o céu, se comparado onde eu fui criado, onde eu cresci. Eu tive que descobrir, primeiro, o que Deus tinha para mim, e depois descobrir como brigar por aquilo que Deus tinha para mim. Aí sim, a coisa começou a acontecer. Aí o milagre começou a acontecer. Aí as portas começaram a se abrir. As que não se abriam, eu tinha que arrebentar. Mas se era de Deus para eu passar por aquela porta e ela estava fechada, eu não ia parar de esmurrar e dar pontapé naquela porta até que ela se abrisse para mim. Se eu parasse e dissesse, não, está fechada porque Deus quer. Não, o reino de Deus não é por aí. Não passa por aí. Não passa por aí. Então, deixa eu pedir uma coisa para você. Não se acomode na derrota. Amém? E brigue de forma certa. Bom, quem me acompanha pela internet, viu que eu passei agora, o final do ano, passei 1 mês na Europa pregando. Sempre pregando em igrejas nativas. E preguei na Itália, em várias igrejas na Itália, fui para a Alemanha, preguei em várias igrejas na Alemanha, preguei na Suíça. Irmãos, mas na Alemanha aconteceu algo interessante. Escuta aí. A igreja lá, andando devagarzinho, mas uma bênção. Para a Alemanha, a igreja lá estava uma bênção. E um restaurante na cidade alemã, ali do lado da Suíça, muito chique. Uma casa que parecia um palácio, muito antigo, e o proprietário, que era a casa era da família, fez um restaurante de comida italiana. E era um lugar de uma massa italiana maravilhosa. E os pastores quiseram me levar lá para me honrar, para a gente comer naquele restaurante. Eu falei, é claro que eu não vou rejeitar essa bênção, né? E na estrada eles disseram para mim, pastor, o dono desse restaurante, os donos desse restaurante, eles servem um espírito. O nome do restaurante é o nome do espírito que eles adoram. Então, eles me falando, embaixo é sótão, o sótão é a cozinha, aqui onde nós vamos almoçar é o restaurante, e em cima é o lugar onde eles sobem para poder fazer oferendas para os espíritos. E eles me disseram assim, os garçons têm medo de ir lá. Quando ele pede para alguém levar alguma coisa de oferenda lá para cima, os garçons não gostam. Mas isso é comum para mim. Vocês têm óleo de unção? Eu perguntei, vocês têm óleo de unção? Tem. Então, me dá um frascozinho de óleo de unção e vamos jantar lá, bora. E eu disse para o casal de pastores, todos os dois são alemães, e eu disse, fica de olho em mim. E a gente foi, quando a gente estava na fila, esperando a mesa para a gente, eu peguei, abri o óleo de unção e deixei cair no chão. Aí eles viram, eu pedi que eles prestassem atenção. E eu deixei cair no restaurante e eu comecei a orar em voz baixa. Eu disse, esse ambiente é do Senhor Jesus. Esse casal vai servir o Senhor Jesus. Prepararam a mesa para a gente estava jantando. E eu disse, quem é a dona e quem é o dono? Aí me apontaram a dona que estava ficando no caixa. E eu disse, vamos lá ali comigo, para você traduzir o que eu vou falar. E eu peguei, eu já fiz isso, talvez já tenha contado para vocês de outra experiência, passei óleo de unção na minha mão aqui, bem na palma da mão, e cheguei com tradução evidente e disse, eu queria conhecer a dona desse ambiente maravilhoso. Então, e ela se apresentou, eu disse, a senhora está de parabéns, que ambiente maravilhoso. Ela pegou na minha mão, quando ela pegou, eu falei, está selada para a salvação. Está selada para a salvação.
os pastores estão me olhando. E eu disse, agora, falei para ela, eu queria conhecer o artista que fez aquela massa maravilhosa que eu comi. É o cara que serve mais o espírito. Era o cozinheiro e é o dono do ambiente. Já levei óleo de unção na mão de novo. E desceram lá e falaram, olha, tem um cara aí, eu não sei que ele subiu todo feliz. E eu disse lá para ele, os pastores traduziram, eu disse, olha, que massa maravilhosa aquela que foi na minha mesa. Que o senhor é um artista. Meus parabéns. Peguei, e eu estou dando esse testemunho, está sendo filmado, está sendo transmitido. Talvez tem gente que vai me ouvir, e gente da Alemanha que vai me ouvir, e que viu isso lá. Eu disse, o senhor está de parabéns. Peguei na mão dele e disse, que massa maravilhosa, que massa maravilhosa. Enquanto ele falava comigo, como ele preparava a massa, eu já levei óleo de unção na mão de novo. E levei a mão na cabeça dele. Eu disse, o senhor é uma bênção, o senhor é um artista. E ungi aqui a cabeça dele. Irmãos, isso foi imediatamente, escuta, imediatamente. Ele olhou para mim e disse, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Ele disse, o senhor podia rezar por mim? Eu falei, é claro que eu posso rezar, orar, bezer, o que o senhor quiser. Eu falo, toma óleo de unção na mão, vamos rezar junto aqui. A gente reza o Pai Nosso, a gente não vai rezar coisa estranha, mas o Pai Nosso aqui a gente reza junto. E eu disse, agora? Ele disse, é agora. Aí eu olhei para ele e falei, eu não posso agora. Agora eu estou muito cansado. Mas isso era num domingo, no sábado à noite. Mas amanhã eu venho aqui no restaurante para poder orar pelo senhor. Ele falou, então fechou. Já saí de lá, a pastora já saiu me olhando e dizendo, ele nunca pediu oração para a gente. E eu disse, vai vendo. No domingo não deu tempo de eu ir orar no restaurante do cara. Eu disse, liga para ele e pergunta se eu posso vir na segunda. Aí a pastora disse, na segunda, pastor, o restaurante é fechado e ele mora longe da cidade. Eu disse, liga para ele, vê se ele pode vir abrir o restaurante para eu orar por ele. Ligou, ele falou, pastor, ele falou que vem e vai abrir o restaurante para o senhor orar por ele. Na segunda-feira, irmãos, eu estava lá para orar por esse homem. Orei por ele, repreendi o espírito, e com tradução, não foi escondido não. Eu disse, eu estou repreendendo todo espírito de engano na vida desse homem. Eu estou mandando embora agora. E ele concordando com a minha oração. Quando eu terminei de orar, ele fez assim, ó. Aí ele olhou para mim. Isso foi extraordinário, isso. Ele meteu a mão no bolso, tirou um envelope e disse, eu queria passar isso para o senhor. Eu olhei para ele, porque não é costume ir lá. Aqui a gente tem costume. Às vezes termina um culto, isso é costume aqui no Brasil. De terminar o culto, vem alguma pessoa e me passa alguma oferta voluntária. Não foi o que o pastor pediu. Só o pastor, senti de ofertar na sua vida. E ofertam na minha vida. E eu coloco no tablet, eu coloco no bolso, sempre assim. Mas lá não é costume. Ele me entregou o envelope e olhou para mim e disse, a próxima vez que o senhor voltar aqui na cidade, eu quero fazer um prato especial para vocês. Nós saímos dali. Os pastores estavam sem saber o que estava acontecendo. Eu disse, abre esse envelope e vê o que tem. Tinha 100 euros. Eu disse, vocês viram o que aconteceram? Eles falaram, pastor, que coisa maluca é essa? Eu falei, mas vocês estão vendo o que está acontecendo? E eles estavam com a nota de 100 euros na mão. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Sim, nós estamos vendo. Eu disse, não, vocês estão vendo só o dinheiro. Eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo esse homem se convertendo e sustentando a igreja com o restaurante dele aqui na cidade. Eu estou vendo mais além. Mas o resultado do mover no mundo espiritual foi na hora. Foi na hora. Se eu tenho esse entendimento, eu vou ter mais resultado e menos desgaste. O problema é que nós estamos lutando sempre na esfera natural. Jesus, antes de se mover na cura, no milagre, mundo espiritual primeiro. Ele foi para o deserto
E foi 40 dias de batalha espiritual. Quando ele vence no espiritual, a Bíblia diz que ele sai do deserto e prossegue pregando o evangelho, expulsando o demônio e curando o enfermo. A luta é ganha lá. Aqui eu venho só para colher os despojos da batalha que é feita lá. O problema nosso é esse. Nós estamos lutando só nessa esfera. E aí depois vem para cá brigar com Deus porque que a coisa não está acontecendo. Como? A batalha é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele sabia muito bem disso. Por favor, em nome de Jesus, me ouça. Me ouça, irmãos. Todas as minhas batalhas são ganhas no mundo espiritual. Todas, irmãos, todas. Toda vez que eu inverti isso, eu me dei mal. Toda vez que eu inverti isso, eu tomei prejuízo. Como que você está se movendo? Onde você está se movendo? O que você está fazendo com a autoridade espiritual que Deus te deu? Porque se Ele te deu autoridade espiritual, você não tem que estar sendo coadjuvante da história que o outro escreve. Deus te deu autoridade espiritual para você escrever sua própria história. Se você lê a Bíblia e não está acontecendo o que está escrito na palavra, espera aí, ou Deus está sendo infiel, ou eu estou lutando a batalha errada. Amém? Segunda e última observação. Eu só vou entender a ferocidade, o ardor da batalha, se eu descobrir, primeiro, pelo que eu estou lutando. E aí eu termino aqui essa palavra. Por quê? Porque tem muita gente que acha, talvez como eu também um dia achei, que o mundo espiritual estava sendo injusto comigo, porque eu olho para alguns crentes e eu vejo meio assim, dormindo em berço esplêndido, e eu conto a minha experiência. Bom, a gente estava dentro do carro esses dias com meus filhos e eles começaram a falar sobre lutas que eles estavam passando e tal, e um contando uma luta, outro contando outra. Aí o meu caçula é meio... Ele fala muito e ele é muito direto. Ele diz, ixi, não deixa o nosso pai falar, não. Porque as dele é bem pior. Porque eu conto para eles como que foi minha trajetória, como que eu me converti e como o diabo se levantou contra a minha vida com fúria para tentar roubar a bênção, matar o meu futuro, destruir o sonho de Deus na minha vida. Eu não entendia. Hoje, eu entendo que o diabo não estava só brigando pela minha pessoa. O diabo estava brigando pela minha descendência. Escuta, irmão. Escuta, irmã. O diabo quer destruir você. Por quê? Porque em você, Deus está começando uma nova história na sua família. Entendeu? Em você, Deus está colocando um ponto final em toda desgraça e decepção que você viu sua família viver. Deus chamou você para começar algo novo, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que seus filhos, seus netos, seus bisnetos não vai sofrer o que você sofreu dentro de sua casa. Que você vai ser o pai que você não teve, que você vai ser a mãe que você não teve. O diabo sabe que a regência que ele tinha sobre a tua família, há quantas gerações atrás, ele reinou sobre a sua casa. Quantas histórias de destruição você tem para falar que aconteceram na sua família? Suicídio, adultério, vício de droga, vício de álcool, irmãos, depressão, casamentos desfeitos. Meu Deus, quanto lixo você herdou. Quanto lixo você herdou. Por mais que teu pai e tua mãe quis te fazer o melhor, você já nasceu debaixo de uma regência espiritual terrível. Aí, de repente, você vem numa igreja evangélica e é feito o apelo e você levanta sua mão para Jesus. Foi só um menino se convertendo. Foi só uma menina se convertendo. A seus olhos, e talvez aos olhos dos pastores, era só uma pessoa se convertendo.
O diabo não. O diabo sabia que se você continuasse de pé, ele ia perder toda a história da sua família. Por isso ele se levantou contra a sua vida. Por isso que ele decidiu derrubar você. Ele decidiu destruir você. Porque a velha corrente, aquele rio de tristeza e decepção, termina na sua vida. E na sua vida começa uma nova história. E aí você acha que o diabo ia olhar para você e dizer: me desculpe, irmão, não sabia que eu estava te fazendo tanto mal. De jeito nenhum, irmãos. O diabo não sabe o que é perder. Não existe no dicionário do inferno a palavra perder. É um verbo que ele não conjuga. Entendeu? Quem está entendendo, diz amém? Talvez se a gente parar para contar a história dos nossos antepassados, vai ter uma história pior do que a outra aqui. E a gente vai disputar pelo troféu de quem sofreu mais. Literalmente. Vocês sabem do que eu estou falando. Sabe ou não? Sabe. Você sabe que sua mãe te contou. Ou você viu sua mãe sofrendo. Você sabe que você viu seu pai sofrendo. E agora você toma uma decisão com Jesus e o céu olhou para você. E o céu decidiu começar em você uma nova história. Acabou. Acabou. A regência do inferno sobre a sua família acabou. Onde é que o senhor viu isso, pastor? Eu fui o primeiro na minha família a tomar a decisão com Jesus. O primeiro, irmãos. Não havia nenhum outro. Com 18 anos, endemoniado, levado. Eu era endemoniado assim. Eu brinco, eu digo, eu não sei se o capeta estava em mim ou eu estava no capeta, mas estavam os dois sendo perturbados. Eu fui o primeiro a tomar minha decisão com Jesus. Minha família toda não conhecia o Senhor. Mas no dia 18 de outubro de 1985, um menino de 18 anos entrega a vida para Jesus. Aí começou, irmãos. Aí começou a luta. Aí começou a batalha. Aí começou a batalha. Mas hoje, 90% da minha família serve ao Senhor. É isso que está acontecendo na sua vida. Você está entendendo? Porque às vezes você chega para o pastor Leandro, para a pastora Dai, e diz: ah, pastor, pastora, está tão difícil. É claro, irmãos. É lógico, irmãos. Não é só por você. A luta não é sobre você, sobre a sua cabeça. O diabo sabe que você é mãe, que você é pai. Se não é, você vai ser. É esse pessoal que ele está de olho. Ele quer manter todo esse lixo sobre a sua descendência. Então a briga agora, você precisa ficar de olho nela. Porque a intensidade da batalha vai testemunhar sobre o tamanho da vitória que está vindo. Amém? Eu vou repetir outra vez, eu acho que eu já dei esse testemunho aqui, termino com esse testemunho para orar pela sua vida. Eu estava ministrando na Itália e tinha 600 pessoas no culto. E na hora eu desci para ministrar, pôr a mão, profetizar, orar por libertação. Mas, irmãos, aquilo ali foi um consolo de Deus para o meu coração. Porque eu estava atravessando uma luta dentro da minha família. E quando eu comecei a orar, um rapaz em especial chamou minha atenção. Porque eu pus a mão na cabeça dele para orar por ele, e o Espírito Santo começou a me dar palavra de vitória sobre a vida do rapaz. Ele vai ser muito próspero, ele vai ser próspero financeiramente, ele vai ser grande, ele vai poder abençoar a família dele. E eu comecei a liberar a palavra, quem estava traduzindo era a pastora Rosalind. Ela estava traduzindo o que eu estava falando. De repente o Espírito Santo fez silêncio. E aí eu fiz silêncio. E o Espírito Santo me disse assim: pergunta para ele, para esse rapaz, se essa frase tem sentido. Qual era a frase? A frase era: cuida dele para mim. Eu não estava entendendo nada, mas eu só parei e pedi que traduzisse para ele. E eu disse: essa frase
que eu vou falar para você agora, faz sentido? Cuida dele para mim. Tem sentido para você? Esse menino desabou a chorar. E ele disse o que aconteceu e quando essa frase foi liberada. A avó dele servia ao Senhor. E a avó dele estava no leito de morte quando chamou ele para orar por ele. E a avó dele sentou ele do lado do leito de enfermidade, pôs a mão em cima da mão dele, a avó já sabia que ia partir. Pôs a mão na mão dele e orou ao Senhor e disse, cuida dele para mim. Irmãos, aquilo para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque eu disse, se Deus está abençoando tanto esse menino para responder a oração de uma pessoa que já morreu, imagino que ele não vai fazer para aqueles que ainda estão vivos e orando e buscando a presença de Deus. E mãe, pai, meu irmão, a briga é pela sua descendência, não é só pela sua cabeça, não é só pela sua vida. Então, na sua vitória vai estar a vitória dos seus descendentes, mas infelizmente, na sua derrota, vai estar a derrota deles também. Você não pode passar essa batalha para o seu filho ou para o seu neto. Ganhe essa batalha você mesmo e ganhe por eles. Talvez eles nem existam ainda. Nem existam ainda, irmãos. Mas essa batalha, quando eles nascerem, eles vão nascer debaixo da bênção e não debaixo da maldição, como você nasceu e teve que, com muita batalha, mudar a realidade. Então, o meu conselho para você é, entenda a batalha espiritual. Segundo, entenda pelo que você está lutando. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu preciso muito orar por vocês. Eu preciso muito orar por vocês. Vocês precisam entender o que eu estou falando. E você não pode terminar do jeito que você começou. Eu sei que você já está no lucro. Eu sei que você já entregou sua vida para Jesus. Isso já mudou muita coisa. Eu falo por mim mesmo. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir. Eu sei, eu estou vendo crianças no colo aqui. Já imaginou que bênção vai ser para essa criança crescer na presença de Deus? Não vê nada das tristezas que você viu? Já imaginou, irmã? Essa menina, esse menino não vai ver, não vai provar do amargo que você teve que provar na vida. Porque você lutou não somente por você, mas lutou por eles também. Então, saia do vitimismo. Saia do vitimismo. Assuma a responsabilidade. A batalha espiritual. Mas a vitória, nós já sabemos de quem vai ser. Porque em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Estava pensando em desviar? Vai, covarde. Corre. E deixa teus filhos lutar a luta que era sua. Está fraquinho na fé? Se vira. Levanta. Levanta. Não, pastor, mas está difícil. Ô, irmão, fácil é sopa de minhoca. Porque tem gente que acha que cristianismo é mamão com açúcar. Não, me converti, estou tendo luta. É claro que você está tendo luta. Você está na contramão da cultura. Você está na contramão de tudo. Você achou que era o quê? Mamão com açúcar? Não. Não. Nós somos herdeiros de homens e mulheres que foram sacrificados. Sacrificados. Os apóstolos que eu estou fazendo menção aqui, todos eles foram martirizados, irmãos. Paulo foi decapitado, literalmente decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque era desejo dele. Muitos morreram. E aí eu venho para cá achando que agora eu vou surfar só na vitória. Não tem luta.
Não tem luta. Eu tenho medo desse tipo de cristianismo. Tenho medo. Pastor Getúlio, o senhor está colocando medo na gente. Tomara. Tomara que eu esteja colocando medo em você. Mas o que me acalenta o coração? Vou fazer 59 anos esse ano, e quando eu olho para trás, com todas as lutas, eu digo, valeu a pena. Valeu a pena. Tem promessas ainda para eu viver. Tem promessas para eu viver. Mas isso eu falo para Deus. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Sempre falo isso para Ele. Se eu morresse hoje, e aqui, agora, se eu caísse morto aqui agora, eu diria, valeu a pena. Deus tem entrado na minha história. Valeu muito a pena. Eu fui muito além do que eu iria com minha própria força. Eu nem sei se eu iria, na verdade. Então, deixa eu falar para você, não importa onde você nasceu, na família que você nasceu, no lugar que você mora, a atitude é sua. Está na sua mão. Ou terceiriza, ou passa para outra essa batalha, ou luta suas batalhas, vence e vai viver a bênção. A tua vitória vai calar a boca de muita gente que não acreditava em você. Acredite nisso. Muita gente vai ter que engolir o que falou a seu respeito ao ver você sendo abençoado e vitorioso. E é por isso que eu quero orar. Feche seus olhos. Eu sei que o diabo está endemoniado por ouvir eu pregando isso. Mas está na hora de você aprender quem é que manda. Está na hora de você aprender quem é que tem a regência da sua vida. Não é ele. Por muitos anos ele destruiu, ele pisou, ele matou, ele separou o casamento, ele jogou depressão, ansiedade, doenças, peste, vício no tabagismo, vício no álcool, vício na droga. Você viu, você viveu, você ouviu histórias tristes. Mas é nesse lugar simples aqui agora que Deus está dizendo, eu quero, junto com você, escrever uma nova história. E quando você sentar com seus filhos e com seus netos, você não vai ouvir mais histórias tristes. Eles não sabem. Mas você vai dizer, tudo isso começou na minha vida. Tudo isso começou na minha vida. Senhor, eu oro por essa igreja. Eu oro por cada irmão que saiu de sua casa e veio hoje celebrar a ceia, começando esse mês do sobrenatural. Eu oro por pessoas que estão vivendo histórias que outros escreveram. Eu oro pelas pessoas que começaram o bom combate, mas não estão continuando. Porque o inimigo se levantou para a batalha e essa pessoa teve medo. Eu oro para que essa palavra possa ficar no coração do meu irmão e da minha irmã. Eu oro, Senhor, nessa noite, desperta os que dormem aqui, desperta aqueles que já se acostumaram com a derrota, já se acostumaram com a escassez, que já aprenderam a conviver com a derrota. Como o Senhor levantou o rei Davi, que estava no anonimato, levanta cada homem, cada mulher que está aqui, cada moça que está aqui, cada rapaz que está aqui. Espírito Santo, fala para ele que ele não é obrigado a repetir a história do pai dele. Fala para ela que ela não é obrigada a repetir a história da mãe dela. E que nele e que nela, toda a família dele vai ser abençoada. Eu profetizo contra o inferno, espírito maligno. Eu sei que você está me ouvindo.
Você está querendo amarrar esse homem, essa mulher. Você está querendo desanimar ele, desanimar ela. Eu sei por que você está querendo fazer isso. Mas em nome de Jesus, eu te repreendo. Você que amarrou os pés e as mãos dessa pessoa, eu te repreendo. Você que colocou a mente dessa pessoa num cativeiro, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Porque desta pedra, Deus vai suscitar homens e mulheres que irão adorar o Senhor. E toda a descendência dele e toda a descendência dela louvarão o teu nome, Deus. Por causa do teu grande e poderoso amor. Em nome de Jesus. Amém? Olha para o lado e diga assim para o irmão: essa palavra foi para você. Bora, fala, irmão, fica calado não. Isso. Amém? Vou orar por você, vou orar. Pode ficar de pé, nós vamos orar. Tem muita gente pedindo oração e pouca gente orando, né? Esse é o problema. E minha mãe, ela tinha uma frase. Minha mãe, eu pude batizar minha mãe antes dela falecer. Eu já vi minha mãe endemoniada, mesmo sendo pastor. Era tão ruim quando eu vi aquilo. Por 2 vezes eu vi minha mãe endemoniada. Mas ela não estava fingindo, ela estava endemoniada mesmo. E eu sabia até as palavras que o diabo colocava na boca dela quando ela ficava endemoniada, para se referir à minha pessoa. Minha mãe, ela tinha um orgulho tão grande de mim por eu ser pastor. Ela falava isso para todo mundo. Todo mundo. Meu filho é pastor. Ela falava isso com satisfação. Meu filho é pastor. Meu filho é pastor. O tempo inteiro ela fala assim. Então eu sei o que é brigar dentro da própria casa. Eu sei o que é brigar pelo filho, pelo meu filho. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é se levantar de madrugada e partir para cima do capeta mesmo. E dizer para ele: solta meu filho. Isso não é teu não. Você não vai fazer com ele o que você fez lá atrás, não. Isso aí é herança do Senhor. Cansei de falar isso para o capeta. Cansei de falar isso para o diabo. Meus filhos são herança do Senhor. É o que está escrito e é o que eu reivindico. Eu não sou um cara que nasceu em berço rico. Eu venho de literalmente extrema pobreza. Eu não vou contar a minha história, porque senão termino o culto na maior decepção. Então vocês não estão ouvindo um cara que nasceu rico vir aqui falar para vocês, um coach. Não sou. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Vocês estão ouvindo falar: eu estava pregando na Alemanha, eu estava pregando em tal lugar, tá. Irmãos, tudo isso conquistado em batalha espiritual. Tudo em batalha espiritual. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi tirado à base da pancada. Literalmente, da pancada. Não foi sentado numa mesa comendo filé mignon e reclamando. Não, foi a base da pancada. O nosso problema é que a igreja é transformada numa caverna onde os covardes vêm se esconder da realidade lá fora. Esse talvez seja o nosso pior problema. A igreja é uma caverna. A coisa está feia lá fora, eu venho para cá cantar umas musicazinhas para animar, ouvir uma pregaçãozinha para animar, e depois eu vou lá para fora para viver minha decepção de novo. Não, mas quinta-feira tem culto de novo, vem cá, para você receber mais uma dosezinha dessa droga que se chama evangelho. Vem para cá que a gente vai te dar mais uma dose dessa droga que se chama cristianismo, para você se conformar com a tristeza lá fora. Não. Igreja não é caverna onde covardes se escondem. Aqui
você é desafiado a brigar. A brigar. Amanhã começa a batalha, amanhã você vai para o seu trabalho, ou vai procurar emprego, sei lá o que você vai fazer. Mas a batalha começa. A batalha começa. E o que você vai fazer com essa palavra aqui é da sua competência. É da sua competência. Queridos, quantas pessoas não querem que a gente lute, que a gente brigue a briga delas? Não dá, eu tenho minhas brigas. Eu sou pai de 3 filhos. Eu tenho minhas batalhas. Então eu brigo minhas batalhas e tiro um tempo para brigar as suas também. Mas eu não posso falar para você, fica sentado aí que eu vou brigar por você. Esse talvez é o terreno mais fértil para se surgir lobos devoradores. Talvez essa terceirização de batalha espiritual é que fez com que homens e mulheres ladrões, homens e mulheres que só visam dinheiro, crescessem. E a frase da minha mãe é épica. Minha mãe dizia assim para mim: meu filho, enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Eu não entendia, mas minha mãe era uma filósofa. Que hoje eu entendo. Enquanto tiver gente que nem você, dizendo: ai de mim, coitadinho de mim, eu não sou ninguém, não sou nada, minha família não é nada. Ô irmão, vai sempre ter alguém, me paga que eu faço o que você tem que fazer. Me paga. Aí esses dias eu assistindo lá um programa, eu ouvi um pastor, me deu vontade de rir. Sério, me deu vontade de rir. Mas eu estava com pessoas do meu lado e falei: eu vou ficar sério. O cara estava dizendo assim: esse ano eu vou para Israel e eu vou me batizar nas águas do Rio Jordão por você. Por você. Então você que quer que eu me batize por você, você vai trazer uma oferta aqui hoje. Eu falei: rapaz, aí não, irmão, faz isso não. Dentro de mim eu dizendo: faz isso não, rapaz, faz isso não. Que luta, irmão. Eu vou viajar para Israel por sua causa. Eu vou ficar hospedado em Dubai por sua causa. Olha a luta que você está sendo na minha vida. Eu vou ficar em Jerusalém, hospedado num hotel 5 estrelas por sua causa. Olha a luta que você está trazendo para a minha vida. Então, se você quer que eu passe essa luta por você, traga uma oferta aqui hoje. Quantos querem essa luta comigo? Levanta a mão. Não, pode levantar a mão, você é obrigado. Olha lá, ó. Tem gente aqui. Quantos mais quer passar uma luta dessa? De ir para Israel comigo? Ó, ali. É claro, irmãos, é porque tem gente que está crescendo em cima da sua deficiência. Comece a lutar suas batalhas e deixe de terceirizar o que é seu. Amém? Eu vou descer. Você que ouviu essa palavra e você que sente que o diabo conseguiu levar uma certa vantagem. Você entende que já era para você estar mais lá na frente. Ouvindo essa palavra, você entende que já era para você estar, lá na frente. Mas não está rompendo. Nós vamos pôr a mão na sua cabeça, vamos orar por você. Eu quero te abençoar. Mas a unção que você vai receber não é a unção do fica aí no seu cantinho, bem quietinho e caladinho. Não, você vai receber uma unção de guerra. E se tem demônios, vai ter que sair. Amém? Você que quer oração, pode vir aqui para o meio, eu quero orar por você. Pastor, eu estou sentindo que eu não estou rompendo. Pode vir aqui, que nós vamos orar. Eu quero que o guerreirão traga para mim o celular. Cadê o celular, guerreiro, com aquela foto? Cadê ele? Está ali. Traz, é agora. É agora.